Guerra Civil Russa, 7ª parte. Destruição da frota do Mar Negro. Um dos requisitos alemães para iniciar as negociações de paz com a Rússia era a destruição da frota do Mar Negro. Lenin e Trotsky, como resultado do mesmo, assinaram um documento exigindo a destruição imediata de todos os navios. Essa notícia foi recebida com grande estranhamento pelas tropas, pois não havia um único indício estratégico que justificasse tal medida. E todas as equipes se recusaram a cumprir a ordem. Em 10 de junho, o governo russo recebeu um telegrama da Alemanha, com um ultimato para que as embarcações fossem afundadas. O prazo para a execução do requisito era até 16 de junho, mas depois passou para 19 de junho. Além disso, foi afirmado que se a frota não fosse destruída no prazo, o alto comando alemão seria forçado a cessar a continuação das negociações de paz. Desde então, a frota já começou sua agonia. As equipes entraram em desespero, houve vários casos de abandono e suicídio. No último dia do prazo, os oficiais não queriam afundar os navios e decidiram se retirar para Sevastopol. O governo tentou subornar os marinheiros oferecendo vários salários adiantados, mas não tiveram êxito. Também se utilizaram de várias organizações revolucionárias que pressionavam as embarcações a retornar à costa. Quando chegaram ao porto de Sevastopol, tiveram uma desagradável surpresa. Os franceses e ingleses também exigiam a destruição da frota. Em vão, os russos tentaram explicar aos aliados que o afundamento de embarcações é uma provocação alemã, e os bolcheviques faziam a mesma exigência. Mas a ordem dos estrangeiros não tinha caráter estratégico. Era apenas uma forma de neutralizar o poderio naval russo no Mar Negro. Por isso, os agentes de contra-espionagem franceses, que foram instruídos a destruir o Comando Supremo da Frota do Mar Negro, não hesitaram em realizar sua missão de qualquer forma ou meios. O tenente Benoît não se recusou em demonstrar sua participação no caso e muito gentilmente forneceu alguns detalhes de como ele subornou os membros da Marinha russa para que estes destruíssem suas embarcações. Segundo ele, só então eu tive a oportunidade de ganhar parte da equipe, pagando-lhes a parte adiantada da remuneração acordada. Porque subornar todas as equipes seria impensável e representava algum risco para o bem da causa. Por isso, decidiu-se levantar a questão do pagamento do pessoal de toda a frota com antecedência de 5 meses de salário. Por ordem do almirante inglês, todos os navios foram distribuídos entre os aliados, britânicos, franceses, gregos e italianos.
Esses navios foram deslocados para junto da Guarda Britânica. O Exército Voluntário, atualmente conhecido como Exército Branco, logo começou a sentir uma grande necessidade de alguns destroyers e canhoneiras fluviais. Eles não puderam obtê-los, pois os aliados, sob vários pretextos, recusaram-se. Aliás, em relação aos navios de guerra, foram informados de que eles estão nas mãos dos franceses e destinavam-se à ação contra os bolcheviques. Mas um mês depois foram entregues aos bolcheviques com abundante quantidade de munição e outros materiais. Mesmo quando os aliados pareciam hostis aos bolcheviques, logo mudavam de posição, como foi o caso da ofensiva de 2 de abril. Um esquadrão francês começou a bombardear a posição bolchevique. No entanto, em 5 de abril, o comando já entrou em negociação com eles. Logo, o navio de guerra francês, comandado pelo almirante Amet, recebeu uma delegação bolchevique. Como resultado das negociações, houve um armistício. Então Keller e seus oficiais não tinham mais nada a fazer a não ser deixar Sevastopol. Poucos dias depois, o esquadrão aliado deixou Sevastopol. Antes de sair, os franceses explodiram as baterias e os britânicos os encouraçados. Sobre a proposta grega para entregar navios aos aliados russos, houve uma recusa categórica. Em agosto de 1919, quando o exército de voluntários, grandemente fortalecido em suas armas e acompanhado de uma série de vitórias, pediu para que os aliados devolvessem os navios tomados. Os aliados, após longas negociações, finalmente transferiram as embarcações em um estado deplorável. Antes da última evacuação de Odessa, no início de dezembro de 1920, os britânicos afundaram 2 navios russos. O general Wrangel transferiu todos os navios restantes da frota do Mar Negro para Bizerte, sob a proteção da França, vindo gradualmente ao completo desuso. A ajuda inglesa no norte era extremamente lenta e desorganizada. Quando forneciam algo para as tropas russas, era sempre com grande atrito e atraso. Na verdade, os britânicos só pensavam em saquear as reservas de Arranjevsk. Roubaram cânhamo, alcatrão, madeira e assim por diante, explicando que isso era o reembolso pela dívida russa. Os britânicos também roubaram o famoso gado Komolgori. No início de 1919, os britânicos fugiram de St. Kursk, abandonando um importante ponto estratégico. Durante a evacuação, em vez de transferir seus explosivos e equipamentos ao exército russo, destruíram tudo o que eles podiam tirar, tudo foi queimado. O comportamento traiçoeiro dos aliados não pode ser ignorado. O almirante Kolchak foi morto unicamente por causa da traição do general francês Maurice Janin. O tema dessa série de vídeos foi uma sugestão da nossa inscrita Suelen Bachtold. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.